Agora tá, Elisa. Meu Deus, que calor infernal é esse? Nossa, tá horrível, né? De quente, né? Ainda, né? Até abril é assim. Elisa, tá sem som. Estamos em outono. Do livro Momentos de Saúde, pelo Espírito Joana de Ângelos, psicografia de Divaldo Franco. Vamos ver o que vai sair hoje aqui. Insatisfação e utopias. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, a que se aferra, perdendo as excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. Tais padrões passam então a ser-lhe meta, sempre improváveis de concretizar, e mesmo quando consegue alcançar os patamares próximos, porque os seus são objetivos fantasiosos, mantém-se no mesmo estado de morbidez e desajuste. Pequenas características tornam-se fundamentais e detalhes que o diferenciam do que considera belo, saudável, estético e feliz adquirem alta importância, assim mantendo o condicionamento de desditoso. De caráter rebelde, conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, ter e de parecer. Aguarda nesse clima de inconformação o milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar um notável esforço de transformação de conceito, bem como uma mudança de atitude de dentro para fora. Contigo mesmo, Elisa. Senhor, nesta noite, concedei-nos a serenidade, a calma, a tranquilidade, que nos permitirá compreender, conhecer e entender os ensinamentos do Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo de hoje. Que estejamos abertos a novidades e que nos demos o direito de perguntar, de questionar, para entender. Todos os ensinamentos podem ser novos, mas sempre vão trazer coisas importantes. E ainda que já tenhamos lido outras vezes, algo de novo haveremos de que tirar. E indagações não faltarão na nossa mente. Por isso, temos sempre a assistência desses bons espíritos que vêm todas as semanas, ficar ao nosso lado durante esse estudo, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando e orientando sobre as perguntas, sobre o que devemos refletir. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas, devido a alguns impedimentos, não puderam estar, mas terão a oportunidade de ver a gravação desse estudo mais tarde.
nós que nos encontramos aqui. Temos a certeza de que a nossa união de pensamentos e de vontades fará uma luz, uma pequena luz, bem pequenina, mas cheia de força e carregada do nosso desejo de que ela se espalhe para todos os lugares, para todos os necessitados de todas as ordens e matizes, para todos aqueles que estão aflitos, necessitando de assistência. Esse estudo funciona como um pequeno culto no lar, cada um no seu lar. Mas ele funciona desta forma, porque estamos unidos ao redor de uma mesma intenção e de um mesmo ideal, que transcorra na paz e na tranquilidade. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa Boa noite, noite, Consuelo. Consuelo. Ih, a Fran. É o primeiro. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite. Hoje nós estamos... Esse menino tem mania de falar junto comigo. Parece até que é meu amigo. Pois é. Eu vou até... Não, você falou na minha frente. Pronto. Hoje estamos o livro dos Espíritos. Tá? Nós estamos na pergunta 568, né? Perguntinha pequena. Bem pequenininha a pergunta. E a resposta também pequenininha. Né? Vamos ver quanto dura essa resposta, essa pergunta. pergunta. Não, é rápido. A gente tem um talento para demorar muito. Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, no capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, na pergunta 568. Isso, 568. A pergunta do Livro dos Espíritos. Ok. Entendeu, Dona Lourdes? É que é o seguinte, eu estou ouvindo muito baixinho, então eu vou abrir no computador, mas ele não tem a câmera, só para eu ouvir mais. Então vou ficar como duas entradas. Tá, mas aí de qualquer maneira você vai ter que desligar um microfone, porque senão nós... Eu vou desligar o microfone. Senão fica com eco. Ótimo, já desligou. Então continua falando. Está desligado o microfone da senhora. Então, vamos lá. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então, olha a pergunta aí. Os espíritos boa, que têm missões a cumprir. Aí a gente pergunta, qual o espírito que não tem missão a cumprir? Você. Desculpa. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Nós viemos aqui para passear. A gente até acha que, né, como a gente acabou de ler aqui no livrinho no Momento de Saúde, a gente até acha que veio passear. Nós não estamos a passeio, né? Não. Hoje, a Margarete de manhã, eu dei uma carona a ela veio me falar, Fran, eu vi ontem na internet que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. Por quê? Aí ela respondeu, porque lá não existe problemas. O pessoal lá tem uma renda maravilhosa, fantástica, o nível de escolaridade é o máximo, todo mundo superior praticamente, isso e aquilo, quer dizer, ela leu uma reportagem muito bonita, principalmente que a Finlândia, ela não quis falar, mas são as mulheres mais bonitas do mundo, né? Isso eu já não sei, eu sei que é um país bem frio. Pois é. E eu falei, Margarida, mas tem um problema que... Vou te perguntar, falou alguma coisa sobre a palavra, infelizmente, suicídio? Ela não falou nada. E a Finlândia
é um dos países também que estão talvez entre os 10, né, que mais acontece dos suicídios. Aí ela falou, mas que é isso? Não falou nada. Oi? É o eco. É. Mas não falou nada na reportagem. Eu disse, não, você está falando uma reportagem bonita para elogiar, ele não pode falar certas coisas, né? Principalmente ele está mostrando o lado bonito do negócio. Mas por quê? Eu disse justamente porque nós, né, geralmente estamos aqui com muita coisa para resolver, muitos problemas para resolver. E se nos dá, olha o grande problema que é esse aí. Se a gente ficar com tudo na mão, não vai dar bem, não vai dar bom. Nós não estamos preparados para isso. E nós não estamos, nós reencarnamos para isso. Nós temos que procurar sempre meios de, né, o pai não cessa de trabalhar, e eu também, nós também. Né? A nossa fonte de ligação com o alto é o trabalho. A nossa fonte de ligação com o alto é o próximo, é o outro. Sem o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Então não adianta a gente achar que é feliz porque está bem, está num estado né, tem uma renda maravilhosa, tem tudo que tem na mão, mas tem algo que não, o que acontece na Finlândia, em vários países, né? Acusa o frio. Pensa, que lá é muito frio. Então, se fosse assim, não existia população no Polo Norte, os esquimós, né? Tinha morrido todo mundo lá. Né? O cara nascia, aqui é frio demais, pô! Então, o grande problema é esse, que a gente vê nesses países mais ricos, é justamente a falta de estímulos, de coisas assim que faça o espírito, não falo o reencarnado somente, não, o espírito em si, se mover, cumprir essa missãozinha que ele tem, por menor que seja. A missão do pedreiro é fazer parede, botar tijolo, é a missão dele. A missão do rapaz que planta alface, a missão dele é plantar alface, plantar verduras. Né? O que cria galinha é missão mesmo, mano. É a mínima. O gari, qual a missão do gari? Qual a missão do professor? Lógico que cada missão, quer dizer, cada profissão que traz consigo a missão tem um nível de dificuldade, tem um nível de compromisso, um nível de responsabilidade. Então, a pergunta é essa aqui. Só que Kardec estica um pouquinho a minha pergunta. Aqui ou desencarnado? A erraticidade desencarnado ou encarnado aqui. Aí nós vamos pegar as obras do André Luiz. A vida no mundo espiritual. Mas aquela obra acontece sempre da seguinte forma: a vida no mundo. O mundo espiritual trabalhando e olhando para nós, por nós aqui, olhando para nós, ou seja, no interrelacionamento. E nós vamos ver, né, o comprometimento que eles têm conosco, com eles também, eles com eles e eles conosco. A resposta é essa. A obra a obra não, só do André Luiz, não. Qualquer obra espírita, né? A gente vê que os espíritos não param de trabalhar, desencarnados. Mas a gente lê também que lá no umbral, lá no Vale do Disso, lá nas cavernas, aqueles espíritos estão ali passando por determinadas situações, mas a mente não para. E eles um dia, o que eles acontece quando a gente fala o quê? Desperta, não é isso que a gente sempre comenta aqui? Ao despertar, porque a mente não parou. Ele ali descarregou o que estava demais nele, pode durar 1 ano, 10 anos, 100 anos. Você lembra do caso do Pedrinho, naquele livro da Dona Ivone, Devoção do Invisível? Né? Tinha uma casa, derrubaram aquela casa, construíram outra, e aquela casa que estava antes estava atrapalhando a nova casa. Ou seja, era o Pedrinho, coitado, desencarnado, que não tinha nada a ver, não estava querendo fazer mal a ninguém, estava vivendo a vida dele de encarnado e desencarnado. Você lembra desse livro? Foi linda essa passagem, né, que a Dona Ivone trouxe para a gente, né? Uhum. Né? Então,
O desencarnado trabalha muito, seja onde estiver, também trabalha muito. E o encarnado também. Quando o encarnado não trabalha muito, trabalha pouco, começam os grandes problemas dele com ele mesmo. Começa todo esse problema de sofrimento, de dores, de loucura. Porque é a depressão, né? A gente se fechar. E quando a gente está trabalhando numa atividade tremenda, eu não vejo assim, a pessoa. São raros os casos que há problemas também, né, mentais, psicológicos, há problemas também de obsessão, né? Mas aquele que muito trabalha, está agindo, tal, eu não estou falando trabalho, ter que ir para a rua, trabalhar, pegar, não. Mesmo em casa. A dona de casa que está agindo ali, poxa, tem que botar uma roupa para lavar, lavar uma louça, varrer um chão, né, etc. Está trabalhando. Não vai, assim, não vai ter. Vai ter tanta coisa sempre para fazer, está ocupando tanta mente no trabalho, que não vai ter o pensamento que acontece muito nesses países muito ricos, né? Eles não têm. Lá até para casar é difícil, né? Nesses países, né? É muito difícil. O governo incentiva a ter filhos. Você vê como é que a pessoa lá vive tão diferente de nós. Aqui é filho para tudo que é lado, né? Então, encarnado ou desencarnado, nós temos sempre algo para fazer. Algo para fazer. Aparentemente, às vezes parece que não, mas o espírito não para, ele estaciona um pouco, mas a mente não para. É ali que vai o desenvolvimento do espírito. Não só o lado material, que a gente vê o lado material, vê o lado moral, mas a mente não para. A gente vê os ovoides, né? Estão na monoideia, mas a mente está funcionando. Está funcionando com um tratamento que nós sabemos, vai voltando ao normal, até alcançar a condição de ter a forma de novo. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Elisa. Consuelo? Não. Ninguém fala nada? Não, tranquilo. Essa foi a pergunta. Todos nós temos a nossa pequena ou grande missão. Agora vamos falar sobre os grandes missionários. Né? A Consuelo tocou naquele assunto Chico Kardec Chico. A gente leu no livro O Bilhete da Vida Eterna, o Sublime Visitante, que um certo espírito terráqueo, que nem o Chico é, que nem o Kardec é, mas já está num nível muito alto, muito elevado em relação a nós. E o escritor fala para o André Luiz, olha, esse aí só precisa reencarnar a cada 300 ou 400 anos em missão. Em missão. Se assim quiser. Aí já são os grandes missionários. Não, não, aí a gente não vai falar aquelas pessoas que vêm no planeta e fazem grandes modificações em alguma área, em algum lugar. Falar nisso, eu li essa pergunta ontem e eu vi uma por um acaso. Eu gosto de ficar mexendo na internet. Alguém já ouviu falar do juiz Frank Caprio, lá nos Estados Unidos? Não? É o considerado o homem mais justo do mundo. E tem muitas coisas gravadas na internet do trabalho dele. E é impressionante como ele conduz, tá, o seu julgamento. E ele fala, eu estou aqui para fazer justiça, não para punir. Ele é muito bom. Ele compreende muitas pessoas que vão lá. Ele abraça as pessoas que erraram. E eu tenho certeza, da forma que ele trata aquelas pessoas procuram não voltar a errar. Elas ficariam envergonhadas de estar na frente dele de novo, pelo modo que ele trata, o amor que ele trata. Tá? Se vocês quiserem ver aí, qualquer hora dessa, botar juiz Frank Caprio, é americano. A gente vê, quando ele vai falando, ele estuda a pessoa. E a gente vai ver que aquele delinquente, entre aspas, tem o seu trabalho, tem os seus poréns, tem
tudo com suas missãozinhas. E ele, aí que ele cresce, que ele sempre reconhece naquele, né? Olha, você é uma pessoa de bem, você errou, você fez isso, fez aquilo, alivia a pena. Já teve lance de ele pagar almoço para a pessoa que estava no tribunal com fome, o pessoal vai julgar, e depois arrumar um dinheiro emprestado de uma caixinha para a pessoa pagar depois, para pagar a multa, pagar depois. A gente vai vendo que mesmo que nós chamamos de são os bandidos, são os delinquentes, estão fazendo algo também, estão construindo algo. Então, são os braços invigilantes da lei que também nos ajudam na nossa evolução. E eles também depois passaram por isso. O que eles fizerem hoje, amanhã, né, eles não vão ter que resgatar. Então, o tempo todo, a missão está tudo que é lado, tudo que é jeito. Grandes missões, pequenas missões, missões que estão indo pelo lado errado, não pelo lado certo, mas não deixa de ser. É o que nós precisamos. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Nem discordem de mim, não concordam, não discordam. Não. Nem concordo, nem discordo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou falar que nem com o senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez, a Lourdinha te perguntou se todos nós não éramos missionários, se todos nós não tínhamos uma missão. Eu me lembro que na época você falou que missionários eram só esses que vinham com essas missões especiais, de fazer coisas especiais. Então essa pergunta aqui está mostrando para a gente que todo mundo tem uma missão. Eu falei isso, eu falei errado, hein? Desde a mais pueril até a mais nobre. Todo mundo tem uma missão. Todo mundo. A mãe não é missionária? Sim. O pai não é missionário? Ou se é. Não entendeu? E geralmente 90% do planeta é pai ou é mãe. Já começa por aí. O professor, um grande missionário. O cara que planta o alface, que eu falo aqui, não é um missionário? Está cuidando da nossa alimentação? A costureira, o gari que está cuidando da nossa limpeza? Se eu respondi isso, eu respondi muito mal. Ou então, eles, de repente, na época, foi algo que a Lourdinha colocou na pergunta. Eu não me lembro da pergunta por inteiro. Pois é, porque todos nós somos missionários, tanto encarnados como desencarnados. Porque eu me lembro que ela falou isso. Todos nós temos uma missão. Agora, a missão de mudanças no meio, aí é diferente. Eu acho que você quis se referir a essa mudança no todo. Porque essa pergunta deve ter vindo, que eu sempre falo aqui, vem daquele projeto reencarnatório, aquele que não tem projeto reencarnatório muito... É o caso do Júlio, Entre a Terra e o Céu. É o caso agora do avô do André Luiz, do Cláudio. Ele vai ter reencarnação normal. Não vai ter nenhum processo enorme para ele, não. Vai ser um processo normal. Porque eles, tanto o Julinho lá no Entre a Terra e o Céu, como o vovô Cláudio, né? Eles vão nascer, né? Vão viver numa certa relativa, de repente relativa paz. Mas é aquilo, o vovô Cláudio vai ser o quê? Ajudante de pedreiro, vai aprender a profissão com o pai, vai ser um pedreiro, não vai ser grandes realizações. Agora, a diferença, talvez eu tenha me referido a isso, um professor. Olha a responsabilidade que é um professor. Então, já é um tipo de missão um pouquinho mais. Talvez tenha sido isso na época que ela tenha colocado, eu respondido. E missionário todo mundo é. Agora, o médico, o bombeiro, o policial, né? São missões. Mas a gente vai vendo que cada um, agora, veja bem, o professor tem um porém, diferente do médico policial, tal. A parte moral. O professor geralmente não vai lá só ensinar português, matemática, né? Ciências, não.
Ele também vai procurar o quê? Dar sua contribuição na parte moral do aluno. Que, aliás, é uma profissão bem... muita responsabilidade. É isso aí, Luiz. Se eu falei, está errado o que eu falei. Vamos corrigir. Mas eu acho que, de repente, tinha alguma coisa na pergunta que levou a falar assim isso. Né? Porque uma vez, agora eu vou falar o nome também, a Marlene, eu falei que não lembro qual foi o livro que eu estava comentando, que eu falei justamente isso, que o cara não ia ter um processo reencarnatório, que não ia ter uma vida com muitas relevâncias, não ia ter muito o que fazer. E a Marlene falou para mim, Fran, isso é falta de caridade que você está falando. Eu falei, não, Marlene, não é isso não. Aí eu expliquei a ela a questão do professor, né, do médico, salva vidas, né? Está salvando vidas, etc. Quer dizer, é diferente, né? Uhum. Certo, Certo. Dona Consuelo? Está calada? Dona Luz está calada? Não estou Hoje, entendendo o que você está falando. nem quando ele falou que mãe era uma missionária, você não falou nada. Não Me, ficou de... calada. Bota missão nisso. Bota me, de... missão nisso. me deixou Ó, sozinha. bota Então, missão nisso. É. não, a gente falou mãe, mas a gente vai ver que não, até o filho não deixa de ser um missionário depois que ele vai cuidar também dos pais, né, e ter filhos também. Mas isso tudo que você está falando depende do caráter tanto do espírito, né? Porque tem professores, tem médicos e tem Ah, sim, policiais. E, pelo amor de Deus, né? mas Eu acho assim, vou dar um exemplo assim, de professor que para mim está, mesmo sendo gravado, é bom que muitos professores escutem isso. Na minha matéria ninguém passa. Meu filho, então o que você está fazendo aí? Não é? Eu já escutei isso muito na minha vida, muito na minha vida. Eu vi muito isso, né? A gente A minha estudava, matéria ninguém passa. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo? Teve uma vez que eu estava na faculdade, eu perguntei, quando eu estava fazendo psicologia, entrou a professora de ética, virou para mim, o primeiro dia de aula, ela falou assim, na minha matéria ninguém passa. Eu falei assim, então o que eu estou fazendo aqui e você está fazendo aí? Está perdendo meu tempo e você o seu também, né? Naquela época não tinha papas na língua. Falei mesmo. Eu já não tenho agora, imagina naquela época. Cara, eu nunca falei essas coisas como professora e sabe assim, eu acho que você não é perfeita. Eu também não tinha intenção de reprovar os alunos, não. Os alunos é que não tinham intenção de estudar para passar mesmo. Não, porque a gente sabe que tem gente que não quer saber de nada, mas, poxa, o primeiro dia de aula, Aí meu filho, quando entrou para a faculdade, ele está fazendo estatística do IBGE lá. Primeiro dia de aula, na pandemia que ele pegou, ainda por cima. Aula online, a professora de cálculo. Na minha matéria, ninguém passa. Então, por que ela está lá? Cálculo. Aí ela tocar terror só tocar terror. Eu já estava na pandemia. Já não dava para aprender muita coisa, né, online. Primeiro dia de aula. Primeiro semestre. O professor de cálculo vira para os alunos. Eu falei assim, meu filho, eu falei para o Rafael, é assim mesmo, não tem jeito. Tem professor que é uma anta, não vai ter jeito. Ai, meu Deus, cálculo é tão gostoso, né? Pior que ele faz cálculo 1, ele tem cálculo 1, 2, 3 e 4. Eu tive 1 e 2. No final das contas, ele passou? Não. Não passou? Não, só passou quando foi presencial. A profecia era verdadeira. Mas ele falou que quase ninguém, eu acho que foi só um que passou. Que isso? Uma sala estatística péssima essa. Eu acho isso daí é você mostrar que você é um péssimo professor, mas tudo bem. Veja bem, a gente quando está falando aqui, considera no geral, né? Entendeu? Pela lógica, pelo correto, né? Mas, infelizmente, agora veja bem, eu não sei se isso aqui é uma aula, tá?
não sei se é uma aula, e se eu sou um professor, mas supondo que Aí você eu estou está tendo reprovada. aula, eu sou um professor, até o professor está reprovado, está todo mundo aqui reprovado dessa matéria aqui no Livro dos Espíritos. Eu estou rindo aqui, ó. Entendeu? É por Falar, isso que não, nós acho que estamos estudando pela terceira vez, ora, bolas. estamos reprovados mesmo. Essa Eu estou brincando encarnação, né? aqui. Estudando pela terceira vez, essa encarnação. Ainda tem as próximas. Né? Pois é, nas Pois é. próximas aí eu vou ter que estudar umas 5 vezes. E se entra, né? Bom, Não, vamos lá, Elisa. Lê de novo é e a complexo. resposta. Os espíritos que têm missões a cumprir, a cumprem na erraticidade ou encarnados. Podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Sim. Sim, pai. Bom, já está respondendo aí. Pode ser num e no outro estado. Tudo bem. Agora, certo especialidade é uma grande ocupação. Né? Vamos ver o Clarencio. Doutor Bezerra. Gente, que a gente pede o doutor Bezerra, eu estava Tadinho. pensando né, no meu acidente. Todo mundo achando, eu rezei, pedi muito o doutor Bezerra, só falando por você. Eu disse, coitado, ele já não aguenta mais. Aí, ó, tá, já sei quem é. Né? Gente, a gente ocupa eles demais. No livro Missionário da Luz, não teve aquele caso que o cara, o Antônio, o nome dele, né? Não me lembro qual capítulo, são 5 ou 6, ele estava morrendo, né? Aí tinha as netas dormindo no quarto ao lado e tal, né? As netas não, as filhas. Ah, só foi a dona Lúcia. As filhas. E a mãe vai pedir ao Alexandre para ajudá-lo, né? E o Alexandre vai lá, ajuda ele, chamou o Afonso, que é aquele reencarnado que estava desdobrado, aquele negócio todo. No final, o Alexandre fala, né? Quando ele, pô, eu passei mal, tal, ele deu uma sobrevida para o Antônio de mais 150 dias. O Alexandre fala, geralmente é assim, né? Nós, que eles nos ajudam, tem a gente nem tem ideia, nem tem noção que estamos sendo ajudados. Né? E quando passa pelo problema, começa, né, o gastar, meu Deus, eu estou passando mal, já foram ajudados até. Então, nós ocupamos os espíritos demais. É o tempo todo, tá? E eles realmente, por questão mesmo também de, acho que estão ali para aprender também. Tá? Nós somos material de aprendizado para eles. A gente vê que o André Luiz sai com os instrutores, eles ficam ligados mesmo. Só que eles não estão ligados em um assunto só, não, né? O André Luiz sempre traz no mesmo livro vários assuntos. Está ajudando um monte de gente ao mesmo tempo. Ainda chega gente durante o auxílio que eles estão prestando. E a gente vai vendo. Né? E vamos vendo também que o próprio André Luiz já começou, né, com o tempo, depois do terceiro, quarto livro, a ajudar também, a se interessar e assim por diante. Então, eles levam muito a sério essa ocupação. Talvez muito mais que nós. Porque, infelizmente, nós ainda estamos em circuito fechado. O que é circuito fechado? Família. Nós estamos muito preocupados com a família. Até com os parentes a gente já começa, de vez em quando, a fugir um pouco, né? E eles não. Eles talvez porque, não sei, o laço familiar, né? Quando está lá no alto, nem todo mundo vai para o mesmo lugar, etc. Né? De repente, pode ser isso, outros vários motivos pode ter. Né? E eles talvez tenham mais, assim, tempo e vontade para distribuir né, essa ajuda que eles nos dão. É muito interessante. E nós ficamos muito presos. Essa é a grande realidade. E nós também, na realidade, o tipo de vida que nós levamos aqui nos prende muito mesmo. Porque a vida material é muito pesada. Tem o próprio trabalho de sustento, o próprio trabalho de educação dentro de uma casa, por exemplo, né, de um lar, que é a parte mais para a mãe. A gente vai vendo que a desencarnada está mais livre. Eles têm como levar mais a sério. E quem leva a sério lá no outro lado
está no livro Ação e Reação, que o Silas, nas folgas dele, ele ia ajudar os outros. Ia nos hospitais de encarnados, nos hospitais de desencarnados, e o André Luiz ficou, poxa, Silas, por que você faz isso tudo assim? É tua folga. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito bonita, estou angariando simpatias. Então, André Luiz, por quê? Porque eu vou reencarnar. Quem eu ajudei aqui? Eu ajudei aqui. Vai se reencarnar, vai estar comigo lá na Terra, ou seja, vibração que se sintoniza, mesmo que não se conheçam, não tenham grandes amizades, mas vão, né, se ao ver uma coincidência de um encontro, um vai ajudar o outro, pode ajudá-lo. E quem não reencarnar e ficar aqui, e sabe que eu ajudei, vai procurar me ajudar também. Então, angariar simpatias é isso aí, né? Trabalhar mesmo lá do outro lado. Trabalhar o máximo que puder, ajudar o máximo que puder, porque o prêmio não vem só de Deus, não, vem dos próprios que foram ajudados, né? Da gratidão de alguns, né? Certo, gente? Estão tão caladas. Hoje diz que mulher fala muito, quem está falando muito hoje sou eu. Que isso, já falei pra caramba. O Suelo já falou. Só falta Dona Lua. Bom, Depois ele diz que mulher que fala demais, tá vendo? é. Bom, nós estamos acabando 568, alguma coisa 568? Não. Não, vamos para 569? 569. Tá. Então, um pouquinho mais, tem um comentário bom de Kardec. Eu botei uma página aí hoje, que é referente a 569. Mas vamos ler a pergunta primeiro. Tá, vamos lá. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Na época que lançaram esse livro, tá, nós não tínhamos tantas informações como nós temos hoje. Aliás, esse livro foi o primeiro sobre essas informações, né? Mas naquela época tinha uma coisa diferente de nós também. Tinha muitos sábios reencarnados. E sem contar também que os países, né, europeus, né, devido ao nível também de instrução deles, nível intelectual muito elevado, eles conseguiam ler uma pergunta dessa e, né, e viajar, né, criar situações, não todos, uma grande parte. Bom, o Espiritismo veio para o Brasil. Quando veio para o Brasil, é por isso que nós temos essa quantidade enorme de livros, né? O doutor Bezerra, não, os espíritos superiores descobriram que o brasileiro gosta de ler, mas gosta de ler causos, novelas. E essas perguntas todas que tem aqui, essa mesma é uma. Está desdobrada onde? Na literatura espírita. Quais missões podem ser encarregadas dos espíritos errantes? São tantas. São tantas. E tem coisas que a gente ainda não conhece, não sabe, não tem nem ideia. Eles estão lá construindo. Por exemplo, a gente pega o livro da Renúncia. Alcione está lá em Sírios, aprendendo arte, para trazer aqui para a Terra para ajudar na evolução do planeta. Arte para ajudar na evolução do planeta? Como é que será isso? Aí a gente pega aí a Consuelo adora a atual música que toca-se hoje, né, Consuelo? Principalmente aqueles sou apaixonada. Viu? Nossa, Ela não me deixa mentir. Pois é. Aí fala, cadê que arte é essa? Que arte é essa? Vai ver uma peça teatral, tem umas coisas meio, algumas peças, não todas, algumas meio esquisitas. Que arte é essa que está aqui para modificar o planeta? Não é essa aí, logicamente. Mas a gente não entende como virão esses espíritos, né, para dar, né, tipo uma alavancagem, né, levantar o nosso planeta, ajudar o nosso planeta. Então tem muita coisa que eu não entendo. Por exemplo, esse juiz aí que eu comentei há pouco,
o modo de trabalho é totalmente diferente do que a gente está acostumado. É uma arte, o modo que ele faz os julgamentos dele. E assim por diante, né? Então, as ocupações, as missões, podemos falar que eu acho que, não sei se a palavra certa é, são infinitas, são muito grandes mesmo. E muita coisa, realmente, nós não temos ainda a capacidade de pegar. Mas Alguém quer também comentar? parece que no mundo, Afrânio, parece que no mundo de hoje, né, quanto mais menos você aprender, seja de arte, seja do que for, melhor, né, para todo mundo, né? Parece, você olha assim, eu falo com meu filho, isso ele fica danado, né? Eu falo assim, poxa, cheio de ONG aí, ensinando a tocar tambor, pelo amor de Deus, né? Vai ensinar, vai fazer juiz, vai fazer médico, vai fazer advogado, vai fazer. Agora, ensinar a tocar tambor, isso é futuro para alguém, gente? Pô, podia ser um violino, pelo menos, talvez Pelo algo mais. menos, né? Mas, poxa, aí ele vira para mim, mãe, isso é preconceito. Eu falei, preconceito não. Preconceito não, porque isso não vai levar esse menino a lugar nenhum. Sabe? Vai manter ele ali. Ali exatamente onde ele está. Tirar ele da favela não vai. Não vai tirar ele da favela. Agora, o que vai tirar ele da favela é ele conseguir fazer uma faculdade, ele virar médico, ele virar dentista, ele virar Um curso, advogado. um Aí, curso técnico. qualquer Um curso coisa, técnico. Frane, Né? qualquer coisa. Agora, aí, tem aonde, não sei o quê. Você vê muito isso, né, na televisão, né, sexta-feira. Porque tem o Globo Comunidade, não sei o quê. Poxa, será que eles só sabem fazer isso? Dançar e tocar tambor? É. Pelo Você até amor falou de uma coisa aí, Deus, me né? lembrou. Tem um cara lá em Caxias, Zé Antônio, o nome dele, ele tem uma carpinteira, um bom marceneiro, né? Carpinteiro não, marceneiro. Há uma diferença, tá? Carpinteiro é serviço mais pesado. De fazer um telhado, tá? Essas coisas assim, fazer um curral, fazer uma cerca. Para o marceneiro não, é mais móveis. Esse rapaz, ele é marceneiro, Zé Antônio. Ele fundou uma escola de marcenaria, Ruvenart. E eu acho legal, porque é o seguinte, ele cobra de alguns. Mas quem não pode pagar, que ele realmente sabe, ele não cobra. E dali, não vão falar que vai sair, né, nenhum artista, nenhum gênio da marcenaria. Mas o cara tira o ganho, sai dali com um ganha-pão de garantido. Vai saber fazer um armáriozinho, uma mesinha, uma cadeira, umas coisas bem simples. E é um Ele trabalho que ensina. dá dinheiro, né, Fran? A É, marcenaria dá dinheiro, porque é isso, necessário, né? Todo mundo é. precisa. E ele ensina. E ele tem, dentro do curso da marcenaria, ele tem vários tipos, porque o marceneiro hoje, olha, o negócio cresceu muito, porque né, a modernidade, né? Ele tem É. um pessoal que faz isso, que trabalha com MDF, trabalha só com madeira, trabalha com compensado. Tem esses pequenos detalhes que a gente não nota, mas existe, né? Então, isso sim é uma coisa que realmente vai dar uma condição ao jovem, né? De ter uma profissão. Não é uma faculdade, mas é algo rentável. Pelo menos sobrevivência dá. Porque se você botar uma plaquinha ali na esquina, conserta móveis, pronto, tu vai ter serviço Aparece todo dia. gente Não é dessa. isso? É, então. Agora Então é isso precisa, quer aí. dizer, Né? arrecadar dinheiro de gente, a ONGs arrecadando dinheiro para fazer os jovens tocar tambor e ficar dançando. Vamos Pelo deixar amor eles de lá. Deus, né? Vamos deixar eles lá dançando, a capoeira, o tambor, deixa eles quietos lá. É Vamos melhor para lá. o político, né? É. Bom, Elisa, vamos ler de novo a pergunta e a resposta. Vamos lá. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus
e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Quer ver um exemplo? Aqui, muitos, mesmo que não podeis compreender, a gente estudou planejamento reencarnatório. Estudamos Uhum. no livro Missionário da Luz. Só que a gente estudou o que foi passado ali. Agora imagine os detalhes que não Não, passaram para a gente. e estudamos só aquele, né? Não, e só aquilo. É. Entendeu? Que tinha um corpo bonito, lá, uma estátua lá de um corpo, com todos os órgãos, né? E depois, aí veio o Alexandre mexendo na cromatina, né? No DNA lá da. Pô, deu uns detalhes que a gente não tem nem ideia. Nem ideia. Ou seja, e outro, quando o Zé Luiz pergunta sobre como é que o lance do feto, né? Como ele cresce, né? O cara lá fala, não podemos falar nada não, porque senão vocês vai levar essa informação para a Terra, vai ter várias interpretações erradas, vai ser pior do que, né? Melhor não falar nada sobre isso. Está lá no livro isso aí. Apulei. Nome bonito, apulei. Então, é tanta coisa. E outra coisa também. Os livros que nós lemos são tudo analogias. Chegar lá, a gente vai compreender que eles quiseram colocar da forma mais material possível para a gente compreender as coisas. Essa da reencarnação mesmo, o projeto reencarnatório é algo, tá? E a complicação de ter que nascer junto àquele grupo espiritual que precisa estar junto para prosseguir na sua evolução. Se nós não reencarnamos sozinhos, reencarnamos os grupos. Como é que é isso? E esse grupo vai se encontrar com outro grupo, e só daqui 20, 25 anos que vai se encontrar o fulano de tal grupo com a fulana de tal grupo e vão casar, e já vem um outro grupo para. Gente, é complicado, né? Então tem muita coisa que a gente tem nem ideia. Eu acho complicado. Até porque minha cabeça é muito doida também. Dessa esse pessoal da vacina, da Covid, vem aí, começa a mexer daqui, mexer dali, conseguiram em 10 meses, né? Foi 10 meses, se não me engano, em vários lugares do mundo, foi num lugar só não. Foi na Índia, foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, foi não sei aonde. Fizeram a vacina. E aí? Você imaginou esses missionários lá antes de reencarnar? O pessoal aí da astrofísica, agora dessa nuclear aí, né? Aí vai por diante. É muita coisa que lá no plano espiritual estão falando de lá para cá, né? Eles vêm de lá e trazer para cá. E o que acontece? Hoje nós temos muita tecnologia, mas lidar com essa tecnologia é uma pequena porcentagem da humanidade. O conserto celular. Conserta não. O cara vai lá, tira uma coisa que ele acha que está errada, uma plaquinha e bota outra. Deu certo, está funcionando. Mas como foi construída aquela placa, por quê, como ela age, como ela trabalha, por que aquele circuito. Rapaz, se aqui a gente já tem essa dificuldade, imagina no plano e de lá que vem para cá as informações. Vamos lá? Vai lá alguma coisa, Lívia? Não. Suelo? Então vamos ler a paginazinha que eu botei no grupo, que é sobre essa pergunta 69. Tá. É do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. A página se chama Ao Sol do Amor. Não é isso? Isso. Vê a data da reunião pública. Reunião pública de 7 de setembro de 1959. Daqui a pouco faz 100 anos, né? É. Pode começar? Vamos lá.
brilhando por luz de Deus. Ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças, problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em cursos. Mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á um instituto correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Olha só, é um detalhe esse parágrafo aí, né? Porque a ideia sempre foi essa, tá? Quando pega uma pessoa que cometeu um delito e trancam ela, ou seja, afastam ela da sociedade, a ideia é que ela seja afastada da sociedade, né, como uma punição, mas dando os meios de ele retornar, esse indivíduo, à sociedade, né? Só que, infelizmente, não tem acontecido. Não está acontecendo. Eu acho que se aconteceu foi em poucos lugares do mundo. Pelo menos no nosso país não existe, né? A pessoa é largada numa cadeia. E tem uma coisa que nós temos que falar agora da igreja, até das igrejas evangélicas, né? Católicos, alguns, mas mais os evangélicos. E eles frequentam esses presídios e, mal ou bem, alguns eles conseguem, né, trazer de volta para o convívio, né? Se tornam no evangelho, se tornam pastores, até lá dentro do presídio mesmo, eles começam já, né? E a ideia sempre foi essa, corretiva, não punição. O básico de afastar da sociedade já é a punição em si, certo? Mas são coisas que a nossa sociedade tem que ainda trabalhar muito para consertar isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Podem surgir empreiteiros de ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. Complicado, né? É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados do infortúnio para que se restaure no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam
tornam-se despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo, do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Olha só que legal aí, né? O Emmanuel está trazendo aqui, porque quando nós desencarnamos, praticamente vamos continuar o nosso trabalho do outro lado. Né? Não vai ter muita mudança, não. Lógico que lá a gente tem que procurar mais coisas do que faz aqui. Né? Mas estamos vendo aí, a gente lê isso nas obras do Espírito, está tudo lá. Né? Não é? Essa é a minha preocupação. Eu vou continuar o trabalho que eu faço aqui. É tudo que eu não queria. Não, você não vai ter mais que encarar o fogão, né, o tanque, nada disso, não. Fique tranquilo. Vai ser pior. Vai ser pior. Isso é mais fácil. Sei lá. Isso é mais fácil. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam às horas conscientes de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Matemática do destino, viu? Vamos lá. Humilha-te e serve, desculpe e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o modo pelo qual cada um deles te cruza os passos e erguer-te-á o ânimo, aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Eu aqui que a lei, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um te cruza os passos. Então, infelizmente, aquele braço invigilante, aquele que o escândalo é necessário, está fazendo com que a lei cumpra, né? É muito interessante essa página B. Tem muito a ver mesmo com a pergunta 569, né? E a pergunta é sobre essa questão das missões na erraticidade. Boa noite, dona Lúcia. Vai com Deus, tá? E já está encerrando também. Então, a lei, o que nós fazemos aqui, vamos continuar fazendo desencarnado. Se não isso, vamos fazer outras coisas, mas não vamos parar. As missões, o que fala aqui, não tem, né, como se determinar, não tem como determinar. São tantas. Então, gente, conseguimos fazer duas perguntas. Tem o Kardec, né? Tem aqui o comentário de Kardec, né, Elisa? A gente lê semana que vem, nessa pergunta aí. 569, né? Vou até marcar logo, senão vou esquecer. Eu também vou marcar. Eu vou cuidar de bichinho lá no outro lado. Consuelo, nunca se esqueça daquele negócio que eu mandei para você. Cara, faz que nem eu, imprime e põe na porta da geladeira. Eu vou cuidar de bichinho. Vou cuidar de bichinho que desencarna, que gente ruim maltrata, sabe? Eu vou lá cuidar dele. Então, todo mundo agora fala isso pra mim, gente. Por que isso? Vou cuidar de bichinho. Com gente não vai dar certo, não. Com gente vai ficar difícil. Eu vou começar a falar, olha, você tá aqui porque você fez coisa errada. O problema Deixa eu parar a gravação, gente. Peraí.